Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. E tenho esse canal aqui no YouTube para apresentar aos amigos, compartilhar com os amigos e irmãos mensagens preciosas da palavra de Deus. Preciosas não porque eu esteja proferindo essas mensagens, mais preciosas porque são da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: mentindo em nome de Deus. Há muitas pessoas hoje em dia, mais do que talvez em qualquer época da história do mundo, mentindo em nome de Jesus Cristo. São os falsos profetas modernos, mas eles não são muito diferentes daqueles que havia na época de Jesus. Por isso que a passagem de Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23, nos serve até hoje para identificarmos e evitarmos esses falsos profetas. Vamos ler então Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nesta passagem, que faz parte do Sermão do Monte, na verdade era o finalzinho já do Sermão do Monte, que o Sermão do Monte ele está registrado no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 até o 7. Então aqui nós estamos já no finalzinho. E Jesus incluiu no seu sermão uma advertência contra os falsos profetas. Jesus diz que eles aparentam uma natureza que eles não têm. Eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro, na sua intimidade, eles são, na verdade, lobos vorazes. Jesus está usando aqui a figura daquele devorador de ovelhas, o lobo, que muitas vezes ele se aproximava sorrateiramente dos rebanhos para justamente devorar e destruir as ovelhas. E Jesus até exagera um pouquinho, que diz que eles se disfarçam mesmo de ovelhas, parecem ovelhas. Por fora são aquelas pessoas que nós identificaríamos como homens e mulheres de Deus, mas intimamente, no seu íntimo, na sua verdadeira pessoa, não são aquilo que aparentam ser. Essa é a primeira evidência que Jesus coloca aqui para nós identificarmos um falso profeta, um homem ou uma mulher que mente em nome de Deus. É falso porque, por
fora é uma coisa e por dentro é outra coisa. Jesus diz também que eles fazem promessas que não cumprem. E para isso ele usa a figura das árvores boas, das árvores más, das árvores que produzem bons frutos e das árvores que não produzem bons frutos. Às vezes se planta uma árvore, cuida dela durante anos, esperando que ela produza bons frutos, e quando chega a época devida, se percebe que os frutos não prestam. Quando eu era criança, eu aprendi que o mamoeiro pode enganar a gente. Então, mesmo no meu quintal, lá quando eu era criança, às vezes nascia um pé de mamão bonito e a gente ficava aguardando durante meses que ele produzisse um fruto bom e, no fim, ele produzia aquilo que se chamava naquela época de mamão macho, quer dizer, uma fruta que não prestava para nada. Assim são os falsos profetas no ensino de Jesus. Eles prometem coisas que não cumprem. Frequentemente tem surgido no noticiário, na imprensa, na televisão, no rádio, nos jornais, notícias de pessoas que se sentiram profundamente enganadas, confiaram nesses líderes, nesses pregadores falsos e às vezes entregaram até seus próprios bens para essas pessoas. E agora estão processando essas igrejas, esses líderes, para reaver aquilo que colocaram nas mãos deles, esperando receber bênçãos que, na verdade, não receberam, nunca receberam. Fazem promessas que não cumprem, prometem coisas extraordinárias que não acontecem. E pior ainda, não se vê como resultado do seu trabalho pessoas transformadas pela graça de Deus, pessoas que foram realmente mudadas no seu caráter, mudadas no seu comportamento e na sua vida. Jesus também nos diz que eles usam práticas espetaculares para enganar as pessoas. Ele diz aqui que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas naquele dia, essas pessoas vão dizer para Jesus, mas nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos milagres em seu nome. Porém, Jesus vai dizer para eles, eu não conheço vocês, não sei quem são vocês, eu sei que vocês falaram em meu nome, eu sei que vocês fizeram coisas em meu nome, mas era tudo mentira. Na verdade, vocês mentiram em meu nome. Práticas espetaculares não provam que alguém pertence ao reino de Deus. Jesus, aliás, o apóstolo Paulo, disse que o diabo pode se transformar num enganador para enganar, transformar até num anjo de luz, não é? Para enganar as pessoas. Então, práticas espetaculares, expulsão de demônios, curas milagrosas e profecias não provam que alguém está comissionado por Deus, está falando de fato em nome de Deus. Provam apenas que acontece alguma coisa extraordinária e que o povo, na sua credulidade, atribui a Deus, mas de fato não são de Deus. Então, Jesus apresenta aqui 3 testes para nós identificarmos
verdadeiramente quem são os profetas falsos, aqueles que mentem em nome de Deus. O primeiro teste é conhecer verdadeiramente o profeta. Isso não é muito difícil, porque os verdadeiros pastores, aqueles verdadeiros líderes, eles são aqueles que caminham junto com as suas ovelhas. Você conhece o seu pastor, você sabe onde ele mora, você sabe em que carro ele anda, mas quando você vê um pregador desse na televisão, num cenário bonito, uma roupa bonita, um discurso bonito, você não sabe quem é ele, na verdade. Você o identifica pelo nome, pela imagem dele que vê na televisão, mas você não sabe onde ele mora, você não sabe o carro em que ele anda, e infelizmente nós temos tido notícia que alguns desses homens moram em mansões grandiosas, voam em jatos particulares que custam 20 a 30 milhões de dólares e por aí afora, não é? Então, é preciso conhecer verdadeiramente o profeta. O segundo teste é observar os frutos desse profeta. O que ele vive condiz com o que ele prega? Como é que ele é na sua família? Como é que ele é nos seus relacionamentos? Como é que ele trata dos seus negócios? Como é que ele trata as pessoas em geral? Então, todo aquele que mente em nome de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar o seu verdadeiro caráter. E aí está justamente o terceiro teste. É preciso provar o caráter. Uma das coisas que, infelizmente, tem contribuído para que esses homens e mulheres que mentem em nome de Deus se tornem cada vez mais numerosos é que, hoje em dia, o povo dá valor não ao caráter, mas ao carisma. O que eu quero dizer com isso é que justamente o que quer dizer a palavra carisma, que vem do grego, significa dom. Então, se uma pessoa tem dom de profetizar, de fazer milagres, de expulsar demônios, de fazer qualquer outra coisa, então, esse é valorizado. E muitas vezes as pessoas nem olham para o caráter da pessoa. Ele pode ser um homem mentiroso, falso e com práticas imorais, e às vezes até pode ser um adúltero ou um desonesto em seus negócios. Quer dizer, muitas falhas de caráter, mas o importante é o carisma. Mas esse teste Jesus colocou. Você precisa saber se ele realmente é um homem de Deus, se ele realmente tem caráter, se ele tem uma vida transformada pela graça de Deus, se ele tem um relacionamento correto com Deus. Porque práticas espetaculares não provam isso. Então, cuidado com essas pessoas, cuidado com os falsos profetas. Não é difícil reconhecê-los. Jesus deu a pista, ou as pistas. Jesus deu as maneiras. E aqui nessa passagem nós temos 3 maneiras excelentes de conhecer os falsos profetas, aqueles que mentem em nome de Deus. Que Deus nos abençoe.